Irmão Ivanildo, pode orar por nós? Amém, pastor. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai de bondade, Deus de misericórdia e amoroso, nesta noite, ó Deus querido, nós estamos aqui para glorificar, engrandecer o Teu santo nome que está acima do nosso nome, está acima de qualquer nome nos quatro cantos da terra e no céu. Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, Deus querido, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus querido, para aprender mais da Tua santa palavra, Pai. Palavra essa que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai, e palavra também para a luz do caminho do nosso próximo. Nós estamos aqui estudando para que nós possamos, Pai, levar essa luz para aqueles que se encontram em treva, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, ampliar o nosso conhecimento e abençoar cada pastor, meu Pai querido, que está se dedicando em dar a aula para nós aprendermos da Tua palavra. Continua abençoando, guiando na pessoa do Teu Espírito Santo, é o que nós pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, estamos na última lição, unidade 4, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, núcleo 433. O tema da nossa aula é o livro de Números, dentro do Pentateuco. Todos os irmãos são muito bem-vindos, convidados a participar, perguntar e trabalhar a palavra de Deus nos seus grupos, nos seus lares. O site está disponível para os irmãos, o acesso é grátis, todo o material apresentado aqui, seja na primeira ou na segunda aula, ele fica disponível e os irmãos já podem utilizar. Epístolas Paulinas está liberado, escatologia está liberado, introdução bíblica será liberado aí até o final de semana. Glórias a Deus. O Eterno prepara a Israel para receber as promessas divinas. Os desertos que nós experimentamos na vida, eles têm um propósito. E esse é um ponto fundamental, conhecer o propósito. Quando nós conhecemos o propósito, nós atravessamos todas as dificuldades com uma perspectiva celestial para a Terra. Muitas vezes, as pessoas vivem aqui na Terra debaixo de uma perspectiva, né? Eu chamo de perspectiva horizontal, e buscam ajuda divina. Mas quando nós entendemos que o propósito nos lê, o propósito é que nos chama, não é nós que encontramos o propósito. O propósito nos encontra e comunica conosco a sua vontade para nós. Quando nós nos permitimos ser alcançados pelo propósito, nós entendemos que o propósito nos lê, nos convida, o propósito nos abraça, o propósito nos diz, eu tenho para você essa vida, esse caminho. Então não é o homem que escolhe o propósito, mas ele recebe o propósito daquele que o salvou, que o regenerou e o transformou. Quando eu descubro o propósito de Deus e o aceito na minha vida, então a minha travessia dos desertos é diferenciada. Pastor, como é que eu posso descobrir meu propósito? Através do relacionamento amoroso com o Espírito Santo, o Espírito criativo de Deus. E ali você descobrirá o seu propósito. Muito bem. No Pentateuco, a jornada pelo deserto era o preparo, onde o propósito se revelaria para Israel. E o Eterno prepara para uma nação que era escravizada o propósito de ser uma nação livre, representante do libertador, comunicador da libertação. Veja que coisa interessante. O povo escravizado não apenas estaria livre, mas ele seria representante do libertador e comunicador integral da cura e da libertação para outras nações eventualmente escravizadas pelos demônios, entidades e espíritos das trevas. E tudo isso tornar-se-á possível durante o trajeto, durante a travessia do deserto. Essa travessia do deserto é que faz toda a diferença. O livro básico da unidade 4 é o livro de Números, que se divide em 3 partes principais.
o encontro no Monte Sinai, a jornada em si e a chegada nas planícies de Moabe, já mais próximos da Terra Prometida. E me chama a atenção, no capítulo 6, o termo Nazireu. O que significa ali o termo Nazireu? Eu gostaria de pedir a um dos irmãos que lesse a palavra de Deus em Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos de 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então observe que durante a travessia no deserto, e aí é preciso que os irmãos não percam a visão do propósito, o propósito não é descoberto por um homem natural, mas sim pelo relacionamento entre o salvo e o salvador. Você não cria o seu propósito, você é encontrado pelo seu propósito, você é descoberto pelo propósito. O propósito te lê, te encontra e se comunica com você. E havia, portanto, nessa comunicação de Números capítulo 6, o propósito da santificação, da consagração para aquele povo, aquela nação. E é muito importante os irmãos estarem conectados, porque nós vamos chegar num problema grave adiante. Então, no Pentateuco, o termo Nazireu, em hebraico Nazir, ou no plural Nezirim, indica separação, consagração, abster-se. Mas deveria ser voluntário. O hebreu faria um voto voluntário, temporário, de restrição absoluta, extrema. Além de número 6, a raiz e o termo aparecem também no contexto de consagração ou separação entre José e seus irmãos, tanto no livro de Gênesis como no livro de Deuteronômio. Aqui em Gênesis 49, 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até aos limites dos outeiros eternos. E estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então, o primeiro ponto do Nazireu é vida separada do comum. Não necessariamente do imundo, mas do comum. Isso é fundamental. E lá em Gênesis 49, 26, José já tinha o sentido de separação para consagração. Outro ponto muito importante é que em Levítico, a palavra é aplicada de forma metafórica às vinhas que não deveriam ser podadas, durante o ano sabático, Shemitah, e o jubileu. Então, o Levítico 25:5 diz: o que nascer de si mesmo na tua cega, não colherás. E as uvas das tuas videiras, não podadas, então seriam videiras nezirá, como se fosse videiras nazireias, não vindimarás. O ano do descanso solene será para a terra. O assunto volta no versículo 11. No ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, não cegareis o que dele nascer de si mesmo, nem vindimareis as uvas das videiras não podadas. Era como se aquele ano, naquele momento, naquele tempo, estivesse tão consagrado ao Senhor que não haveria um uso humano ou toque humano. Em seguimento, a palavra nazireu ocorre em Números 15 vezes, tanto na forma do verbo quanto do substantivo. Olha Números 6, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver santificado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor. Olha aí. Ele fez o voto de Nazireu para se separar para o Senhor. Sim, pastor Dines. A paz do Senhor, pastor Eduardo. Só até respondeu no versículo. Tem o voto de Nazireu e tem o Nazireu específico, não é isso? Sim, sim. E o voto de Nazireu era acessível a qualquer hebreu, porque Amém. aquele povo já tinha como identidade pertencer ao propósito divino. E esse propósito é consagrador. E aí ficam as pessoas tentando descobrir qual é o propósito para a sua vida. Mas, na
verdade, deveriam se deixar descobrir pelo propósito. O propósito que nos abraça, o propósito que diz para nós o que devemos ser, onde devemos andar e o que devemos fazer. E alguém então poderia perguntar: como posso me deixar abraçar pelo propósito? Através do relacionamento. Porque o único objetivo da separação é o aceite daquele com quem nos relacionamos. Olha o verso 18. Pode ler, por favor? Então o nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Olha aí. Você já viu um obreiro de cabeça raspada? Pode ser o nazireu ali, hein? Rapará a cabeça do seu nazireado. Glória a Deus. Muito bem. Em Números, a palavra ocorre 15 vezes. E aí eu tenho outros versículos. Sim, irmão Sérgio. Pastor, esse versículo 18 aí está falando de um sacrifício que, quando acontecia a quebra do nazireado, não é isso? E aí ele fazia uma oferta e ele rapava a cabeça e oferecia o cabelo em sacrifício para deixar crescer de novo e retomar o voto, é isso? Era também uma relação de pertencimento. É mais do que os rituais, a forma, né, o formato, vale o entendimento do que eu estou fazendo para o nível de relacionamento. Então, quando ele raspa ali a sua cabeça, entrega o seu cabelo, ele está dizendo que tem um pertencimento diferenciado. E esse pertencimento, ele é muito importante, porque também acontecia quando terminava o tempo do voto da separação. Porque esse voto, ele também é passageiro. Então, o voto também é passageiro. Ele tem um fim. Quando terminava esse voto, você tinha ali uma relação de sacrifício. E essa relação de sacrifício, ela exigia uma entrega. E essa entrega tinha uma forma de ser procedida. O nazireu, nesse caso, ele tinha que oferecer o mesmo tipo de sacrifícios que o sumo sacerdote oferecia no dia da sua ordenação. Me lembra isso também. Olha o poder, olha a forma de entrega. Então, todos os homens de Israel, viu, querido? Todos, homens e mulheres, que se dedicavam completamente a Deus, eram tão importantes na sua consagração como o sumo sacerdote. Tanto é que executavam o mesmo processo sacrificial. Isso é muito importante. Porque no reino de Deus, irmãos, a grandeza não se baseia na posição, mas na consagração e na dedicação. Por consagração, entendemos dar de si, separar-se. Por dedicação, nós entendemos o cumprimento do propósito. Não esqueçam, irmãos, que estas aulas ficam gravadas e vale a pena, vocês que estão chegando mais atrasados, pegar o início, porque o início é uma abertura do assunto que faz toda a diferença durante o desenvolvimento da profecia. Mas voltando aqui o trabalho principal, o sacrifício era mais do que uma reconstrução da queda. Era a entrega e o aceite do tempo de nazireado, do voto de nazireado. Alguma pergunta? Irmão Sérgio, pastor Sérgio, ficou claro? Pastor, ficou claro, mas assim, eu só queria fazer um acréscimo que é dentro do próprio capítulo 6 de Números. Sim. Esse sacrifício não era só na entrega do nazireado. No versículo 9, está falando, e se alguém vier a morrer junto a ele, no caso o nazireu, subitamente, e o seu nazireado for contaminado, ele tem que fazer esse sacrifício também. Sim. Não só na entrega, mas seria um sacrifício de purificação, e aí ele perde o nazireado dele e é obrigado a recomeçar. Pelo menos é isso que eu estou entendendo no capítulo 6 aqui. Sim. Versículo 10, no 8º dia ele traz, não é isso? O ritual. No versículo 11, o sacerdote oferece, igualzinho o sumo sacerdote. No versículo 12, ele separará os dias do seu nazireado ao Senhor. No versículo 13 explica, esta é a lei para o nazireu. E por que esse assunto nos interessa? Esse assunto nos interessa, irmãos, porque hoje nós somos chamados
povo santo consagrado ao Senhor. E aí volta Deuteronômio, aqui no capítulo 33, verso 16. Olha que coisa linda e sublime. E com as mais excelentes coisas da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça, Deus habita na sarça, venham elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos, aquele que foi Nazir. E a igreja é Nazir. Nós somos Nazir de Deus. No meio de uma falsa igreja, aquela igreja bem religiosa, aquela igreja ativa, mas que perdeu o primeiro amor, se nós formos com toda a rapidez à igreja de Éfeso, ali em Apocalipse capítulo 2, nós observaremos algo que está acontecendo hoje. Olha que coisa interessante. Aquela igreja de Éfeso, ela tinha obras, ela tinha trabalho, ela tinha paciência, ela não podia sofrer os maus, ela provava os que diziam ser apóstolos e não eram, ela sofria pelo evangelho pacientemente, ela trabalhava pelo nome do Senhor e não se cansava. E aí o Senhor vai no verso 4 e diz: tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Então, por isso que essa palavra do Nazir, ela é importante, porque ela é o sinal da igreja que, dedicada, conectada, consagrada, é renovada pelo amor do Espírito de Deus. O que havia em Éfeso? Intensos trabalhos religiosos, intensos ministérios, intenso atendimento social aos perdidos, intensas obras. Era uma igreja que não parava de trabalhar dia e noite. Chega a dizer: trabalhaste e não cansaste, mas tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Nós precisamos renovar todos os dias o nosso Nazir, o nosso consagrado. Estar consagrado. Esse é um propósito. Separados e consagrados. Aleluia. Aqui o voto de Nazireu, ele tem a abstenção de bebidas fermentadas, a proibição de cortar o cabelo e a proibição de contato com corpos mortos. Sim, irmão Onei. Pastor, o senhor falou no início aqui que o nazireado aí, ele tinha um tempo, né? Você, como se fosse um período de consagração, depois finalizava. E hoje nós temos visto muito, tipo, muitos pastores hoje, inclusive na internet, no dia a dia você vai conversando, que tipo assim, que eu sou literalmente contra, isso é particular, eu tenho um pavor de bebida alcoólica, eu tenho um pavor mesmo. Então, mas tem pessoas que pegam esse texto aí e tipo, que fala que naquela época o vinho realmente era fermentado, era vinho mesmo, não era suco de uva, e que não tem problema nenhum tomar um vinho dentro da sua casa, particular, se quiser comprar um vinho, colocar na sua casa e tomar. Isso não é tipo assim, essa base bíblica aí, tipo assim, o senhor trouxe o fato de, nós somos a igreja que tem o chamado ali de, o nazireu, né, de uma igreja consagrada ali, constante, né, tem uma vida consagrada diária, sem período, né, tipo, se consagrar até a volta de Jesus, né, até a volta de Jesus. Esse é o final do nosso propósito, né, até a volta de Jesus. Mas existe um tempo ali, como no tempo passado, que ele se consagrava até um determinado tempo, depois ele voltava ali a tomar o vinho, beber bebida forte e seguir a vida. E o que nós temos hoje, assim, como base em relação a esses pastores que pregam literalmente dessa maneira? Irmão, inclusive, até mesmo um país que tem essa cultura de alguém tomar uma bebida, tomar o vinho dentro da sua própria casa. eu gostaria de ressaltar alguns aspectos fundamentais. Vamos lá. Iain. Y-A-Y-I-N. Essa palavra, muito comum, Iain, ela aparece 141 vezes no Antigo Testamento. Ela indica tipos de vinhos fermentados e não fermentados. Em Neemias 5,18, usa a palavra Iain, dizendo todos os tipos de vinho. Então, todos os tipos de Iain, fermentados e não fermentados. Gênesis 9, versículo 20, fermentado. Gênesis 19, fermentado. Provérbios 23, fermentado. E também a palavra de Deus diz dos resultados trágicos da bebedeira. E a bebedeira, ela começa no processo de bebida, no processo do hábito e da dependência. E também há, isso é importante, por outro lado, referência a suco doce não fermentado da uva
usando o termo Yaim. Por exemplo, Isaías 16:10, Jeremias 48:33, Jeremias 40:10. E agora, Lamentações 2:12, que é o mais clássico, que diz que as crianças, até mesmo de colo, elas também usariam o trigo e o vinho não fermentado. E é interessante porque os teólogos judeus também reforçam que o termo usado para vinho pode se aplicar a fermentado e não fermentado. Interessante. Tem uma obra muito antiga, ali do começo do século XX, a Enciclopédia Judaica, ela traz isso também. Outra palavra traduzida para vinho é tirosh, que quer dizer vinho novo. Ele ocorre 38 vezes. E aí ocorre 41, com uso duplo, tanto para um como para outro. E tirosh ocorre 38 vezes. A diferença é que as 38 vezes, nenhuma se aplica a vinho fermentado, mas sempre a um produto muito novo, que não deu tempo de fermentar. Alguma coisa como suco ainda dentro do cacho de uvas, que é Isaías 65:8, e também em Jeremias há isso. O suco doce da uva recém-colhida, ele aparece em Deuteronômio 11:14, Provérbios 3:10, Joel 2:24. E é muito importante porque em Isaías 65 fala que tirosh tem a bênção nele. O vinho fermentado, por exemplo, em Provérbios capítulo 20, versículo 1, é chamado de escarnecedor. O vinho é escarnecedor. Provérbios 21. E a roda dos escarnecedores não é lugar onde os justos devem se sentar. Além dessas duas palavras, se você lembrar de Provérbios 23:31, fala também que o vinho causa embriaguez, vinho fermentado. Então, além dessas duas palavras, Yaim e tirosh, eu tenho uma outra, que também aparece várias vezes. Ela é usada 23 vezes, que é sheká, e ela é traduzida por bebida forte. Certos estudiosos afirmam, alguns teólogos afirmam, que sheká refere-se à bebida fermentada. Pode ser suco de maçã, romã, tâmara e outros. O sheká, ele relaciona-se com um verbo hebraico que pode significar beber à vontade e embriagar. E muitas vezes, patriarcas, como o próprio Noé, usam a bebida forte e o vinho fermentado e caem em situações desgraçantes. Quando a palavra de Deus fala em Levítico, aqui no Pentateuco, capítulo 10, versículo 9, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos não beberás, está falando diretamente para sacerdotes. E alguém pode dizer, que bom, está falando só para os sacerdotes. Mas este é o problema. Você pode abrir, irmão Enei, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1? Apocalipse capítulo 1. Só um minuto. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Achou? Sim, só um minuto. É para ler? Sim. Fala assim. 1:6. Rapaz, eu tô ficando coroa já mesmo. E nos fez reis e sacerdócio para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que o Senhor fez de nós sacerdotes para Deus. Nos chamou para sermos um reino sacerdotal. E isso é confirmado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o reino sacerdotal, a nação adquirida, o povo escolhido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se nós somos um reino de sacerdotes, eu queria encerrar essa resposta, tomara que seja útil aos professores, aos servos de Deus. Eu quero encerrar essa resposta dizendo aos irmãos, a abstinência do vinho embriagante era exigência inegociável para os sacerdotes. Diz a palavra de Deus que todos, no desempenho de suas funções, não poderiam beber vinho fermentado ou bebida forte. Pastor, onde está escrito essa recomendação, por favor? Levítico 10:9. No desempenho das suas funções. Quando eles entravam na tenda da congregação, quando eles executavam o sacerdócio, quando eles iam ao sacerdócio, e havia até uma ameaça
mas eu vou pular a ameaça aqui. Mas também seria bom se os irmãos lessem o versículo. Levítico 10, 9. E o versículo 10 explica por quê. E é um assunto que coaduna. Ele se aproxima do nazireado. Alguém poderia ler Levítico 10, 9 e 10? Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Não, desculpa. É isso mesmo. Esse é o verso 10 que explica o 9. Ele é a razão do 9. Pode ler o 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Ele continua no 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Então, irmãos, lembra que a gente pediu lá atrás que vocês assistissem às aulas sentados, num lugar silencioso, com a Bíblia aberta, o livro aberto e um caderno aberto? Porque esse curso ele é mais proveitoso quando você vai anotando, para depois fazer pesquisas mais profundas. Voltando ao tema, o sacerdote, quando entrar na tenda da congregação, deveria praticar a abstinência total. Essa abstinência total serviria como elemento identificador da separação e ato de ensino para o povo. O problema é que os sacerdotes do Novo Testamento, eles estão praticamente todo o tempo no serviço da tenda da congregação. Por quê? Onde é o templo hoje? Onde é o templo? Nós dentro de nós somos o templo hoje. Nós somos o templo. Se nós somos o templo, nós somos o tabernáculo. Se nós somos o templo e nós somos o tabernáculo, você pode procurar cada utensílio do tabernáculo, que ele é um propósito de Deus para a nossa vida no íntimo. O altar do holocausto, propósito da nossa redenção. Candelabro, propósito da iluminação de Cristo em nós. Mesa da proposição, proposta do maná celestial, do renovo, do alimento espiritual diário. Incenso, propósito da vida de oração permanente. Santo dos Santos, propósito da morada do Altíssimo no íntimo do nosso coração e da nossa mente. Todos os elementos do tabernáculo estão representados pela obra vicária de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo no cristão. Isso é maravilhoso. E somos chamados para sermos sacerdotes. Uma coisa eu posso te dizer. Aqueles que defendem o uso da bebida podem errar, podem embriagar. Mas quem nunca beber uma gota de álcool, jamais será embriagado pelo álcool, bebida forte. Resumindo, quem beber pode pecar. Quem não beber, esse pecado da embriaguez nunca cometerá. Posso avançar? Vocês estão aí? Amém, pastor. Essa referência que o senhor trouxe aí, ela ficou mais clara ainda, ficou bem clara, né? Porque é o santo e o profano ali, não tem como... Tá claro isso aí, tá nítido. Amém. Pastor, mas, sim, querido, pastor Sérgio. Essa proibição de Deus, ela vem logo depois da situação de Nadab e Abiú oferecerem fogo estranho. Sim. E o versículo 10, ele fala que essa proibição vinha para que eles aprendessem a fazer a diferença entre o santo e o profano, o imundo. Sim. O que quer dizer que o álcool havia tirado de Nadab e de Abiú, e nos tira também, quando embriagados, quando bebendo, a capacidade de discernir o que é santo e o que é profano. Sim. E existe um elemento dependência também. Às vezes a pessoa não fica embriagado logo. Talvez vai embriagar-se semanas, meses depois. Mas ele fica dependente. Quão triste é ser dependente de qualquer método entorpecedor, de qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar? Amém? O tempo... Podemos ler juntos? Um dos irmãos, por favor. Aleluia. Quem poderia? Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o objetivo. Hein? A coluna de fogo e a nuvem no deserto. Glória a Deus. Faltam 20 minutos, mas conseguiremos. Sim? Não está aparecendo aqui o que o senhor quer que leia.
Percebi, meus irmãos. Problema de memória aqui. Tentar consertar. Pastor Wagner, pode falar? A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Só aproveitando o tempo aí, que esses dias atrás a gente estava evangelizando um ateu, e a gente entrou ali sobre aquela questão do casamento ali em Caná da Galileia, quando Jesus ele faz ali a transformação de água em vinho. E ele virou e disse da seguinte forma: se Jesus então não apoiasse a bebida, por que ele fez água em vinho? Aí o senhor estava falando sobre essa questão, esse vinho ali era fermentado ou não, só isso. Olha, eu não esperava esse assunto hoje, mas eu estou muito feliz porque essa é a proposta do diálogo, a proposta do crescimento, e não existe pergunta sem resposta. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia, ele tem todas as respostas, né? Bom, no Novo Testamento, eu tenho outras palavras para vinho. E essa palavra de Atos, melhor, de João, capítulo 2, é oinos. E é um termo genérico. Genérico como o ianim. O oinos, no Novo Testamento, que aí é grego, outro idioma, né, saído do hebraico. No grego também você tem um termo genérico que serve para vinho embriagante e vinho não fermentado. Tudo bem? Que é o vinho dos tempos do Novo Testamento. E é interessante que aquele vinho que Jesus produziu ali, ele é um vinho novo, mas ele é um vinho elogiado, muito elogiado. Por que seria? Haveria nele algum atributo diferente? Agora, devemos ressaltar também que em Lucas 7,33, você tem uma palavra grega que vai falar para suco não fermentado, que é a mesma palavra usada para suco fermentado. Então, ela era usada, isso me chama a atenção, porque esse termo é usado por outros autores. Isso ajuda muito você a compreender. Autores até seculares, autores que eram ímpios. O Aristóteles usa, Anacreontes usa, né? O Nicandro usa também. Então você já fica sabendo que era um termo comum. Papias usa. E ele é um dos pais da igreja, e ele até menciona que quando as uvas são espremidas, produzem jarros de oinos. Né? Ele vai escrever isso, ele vai colocar, vai passar. Então é um tema comum. Esse homem que colhia uva no campo e pegava o vinho fresco, ele também pegava o oinos. Então, tanto você pode usar para vinho fermentado, como para vinho não fermentado. Por isso que é impossível saber objetivamente se aquele vinho produzido por Jesus, ele era fermentado ou não. Porque ali se usa a palavra oinos. E oinos é usado para os dois sentidos. Fica a subjetividade do leitor. Alô? Todos entenderam? Muito bem. Então vamos prosseguir. A coluna de fogo e a nuvem no deserto. Em Números, a nuvem ela passa a funcionar como refúgio regulador das marchas de Israel. Irmãos, quando atravessamos desertos das enfermidades, quando atravessamos desertos das decepções, desertos do abandono, desertos das portas fechadas, existe uma nuvem que regula a nossa marcha. O povo só se movia quando a nuvem se erguia. Isso é sublime. E parava exatamente onde ela parava. Poderiam ler, por favor? Pedrinho, poderia ler para nós em Números 9, 15 a 16? No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, queimarem até amanhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Aleluia. Pastor Marcos, o senhor levantou a mão, pastor. Por gentileza, seja muito bem-vindo. A paz, pastor. Não, era sobre aquele comentário do irmão do ateu. Sim, A gente entende que poderia ser também o vinho forte, com álcool, né? Que fosse uma aplicação dentro da cultura judaica,
após a morte de Jesus Cristo, que é a aplicação de Apocalipse 1, versículo 6, ela fica para depois da morte e ressurreição, né? Que todos se tornam sacerdote real. Então, ali não fazia tanto diferença se fosse em questão da cultura, né, pastor? Ou não. Eu falei, fechei o microfone, depois sumiu o som para mim aqui. E agora? Melhorou? Voltou? Alô? Voltou o som. Então vamos repetir. Me preocupa, me causa preocupação quando os elementos culturais são colocados em um nível capaz de suplantar a revelação escriturística. Por exemplo, alguns elementos culturais defendem a homossexualidade. Na Grécia Antiga, nos cananeus, a pedofilia, sacrifício infantil, festas que invocam entidades, costumes que são chamados de ímpios e que inclusive levaram à condenação de Sodoma e Gomorra e todas aquelas cidades em volta, 4 ou 5 ali. Por isso me preocupa quando o argumento cultural é utilizado para justificar determinada situação. Sem dúvida, não vamos bater o martelo e dizer que aquele vinho tem que ser não fermentado. Por quê? Porque a palavra utilizada para descrevê-lo é uma palavra que também foi utilizada em outros contextos para descrever vinho fermentado. Entretanto, a mesma palavra foi usada várias vezes, dezenas de vezes por autores não religiosos, para descrever vinho jovem, vinho fermentado, vinho não fermentado. Então fica realmente dentro da subjetividade. Mas a sua contribuição, pastor, maravilhosa, porque ela levanta uma outra questão. Até onde valores culturais podem ser tolerados, aceitos, até absorvidos? Respondo, até o limite da escritura. Determinadas músicas são cultos a demônios e são justificadas como elementos culturais. Isso vale para não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquela expressão cosmos ali são valores culturais. Isso também vale para aquele termo vã tradição que recebeste de vossos pais. Porque as tradições são os valores culturais. Também entra Jesus avisando os judeus e fariseus: vós, pelas vossas tradições, invalida os mandamentos de Deus. E, sobretudo, no livro de Números, capítulo 25, a enorme praga que cai sobre Israel, porque Israel abraçou valores dos cananeus, dos moabitas. Valores referentes às suas práticas culturais nativas, amaldiçoadas pelo Senhor, dado que, através de danças, músicas, invocavam entidades diabólicas, chamadas por eles de espíritos de luz, espíritos bons, entidades benignas. Mas, na verdade, eram diabólicas. Como é parte do próprio diabo mentir e insidiosamente enganar, passando-se por luz, quando, na verdade, é o príncipe das trevas e seus asseclas. Pastor? Sim, querido. E hoje em dia ele usa essas música, luzes, e sempre eles inventam uma desculpa, né? Uns dizem que é para atrair jovem, para segurar o jovem na igreja, mas o que sustenta e segura o jovem na igreja é a palavra, né? É porque a igreja, ela é formada por regenerados da palavra. Mas a igreja religiosa local é formada por frequentadores. Então, o mundo na igreja vai segurar a pessoa na igreja local, mas não poderá fazê-lo entrar na igreja da salvação, da redenção. Como Romanos capítulo 8, versículo 7, ali em diante, nos mostra com clareza: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo e por isso não obedece à carne, esse tal não é dele. Então, se a inclinação da carne é morte, eu estou trazendo as pessoas para a morte espiritual quando encho a igreja de danças, músicas e rituais que opera a inclinação da carne. Amém, pastor Marcos? Eu que agradeço, participação maravilhosa. Posso prosseguir? Amém.
Na língua original, percebe-se que os termos Anã e Esh, porque Amud é a coluna. Então você tem uma coluna de Anã, que é nuvem, e você tem uma coluna de Esh, que é fogo. E são manifestações visíveis da Shekinah, habitação da glória divina. Eu gostaria que o irmão entendesse sobre habitação. Não é somente Deus que nos visita com a sua glória. É Deus que habita, fazendo de nós sacerdotes da tenda da congregação onde Deus habita. Se a glória, se o Shekinah está no Santo dos Santos, ali é tenda da congregação do Senhor. Se o Shekinah está em mim, eu me torno um sacerdote da tenda da congregação do Senhor. A nuvem também trazia sombra e refrigério sobre o calor escaldante do deserto. Enquanto o fogo oferecia luz, calor e sinal de demarcação contra os perigos da noite. Lá em Deuteronômio, e é o último capítulo, né, o 3 da nossa unidade 4, Moisés recapitula isso. Eu vou ler para os irmãos, por causa do horário. Nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite, no fogo, Biesh, para vos mostrar o caminho por onde devereis andar, e de dia na nuvem. Irmãos, eles não se converteram, mesmo com a nuvem diante deles todo o dia, e a coluna de fogo toda a noite. Que dureza de mente e coração. Mas também não seria como hoje, onde as pessoas escutam mensagens atrás de mensagens e parecem não se arrepender de seus erros? Onde a mesma pessoa que diz que o Espírito Santo está revelando alguma coisa é o que faz atitudes completamente estranhas ao Espírito Santo na sua vida particular? Não é isto? Os irmãos entendem a visão? E hoje? Amém. Hoje, essa nuvem está no seu coração. Essa nuvem está na sua vida. Hoje, essa nuvem está em nós. Aleluia. Glória a Deus. As duas trombetas de prata eram importantíssimas para convocar Israel ao combate e organizar a saída e a entrada de Israel. O povo sentiu saudade dos seus dias maravilhosos de escravidão no Egito. É um termo irônico. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nesses 5 minutos que nós temos. Em Números, capítulo 11, aconteceu uma grande murmuração. Eu queria pedir, Pedro, pudesse ler para nós aqui 1, 2 versículos, e logo em seguida outros irmãos já lendo, para a gente chegar até o versículo 6, por favor. E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha isso, caiu fogo do céu e matou uma quantidade que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor, se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Olha isso, irmão Júnior. E eles ainda falaram mais. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha isso. Lembramo-nos dos melões, dos alhos, das cebolas. E aí vem o verso 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. Quantas vezes nós fazemos parecido? E o que seria esse vulgo? O que seria isso, meus irmãos? Essa expressão vulgo. Sobre isso que eu gostaria de falar nesse momento. O que seria o vulgo? Pastor, eu creio que foram pessoas que não eram judias, né, israelenses ou israelitas, que se introduziram no meio do povo na caminhada. Na saída do Egito. Olha que palavra interessante. A palavra Azaf-Suf, da raiz Azaf, significa reunir, juntar ou coletar. Tudo bem. E aqui você tem uma situação linguística que funciona como um reduplicativo, denotando intensidade. No número 11, é associado diretamente ao Erev Rav,
a mistura de gente, a multidão mista. Tratava-se de um grupo de não israelitas, majoritariamente egípcios, mas também de outros povos, como o pastor Sérgio lembrou muito bem. E esse grupo, ele testemunha uma saudade da vida no Egito. Por que ele saiu do Egito? Porque as 10 pragas foram um colapso terrível. Por que decidiu se juntar aos hebreus? Entenderam que era mais vantajoso. Mas eles não deixaram seu coração ser transformado de dentro para fora. Todavia, vale também a pena entender que pode ser um grupo local, um grupo de líderes que se deixaram influenciar e que deram péssimo testemunho. Essa versão é do século XI. É uma versão defendida por um grande rabino, que é o Rashi, e ele vai trabalhar essa ideia de que o termo pode se referir a alguns anciãos e líderes de Israel, que deveriam dar o exemplo, mas falharam. Porém, o que fica claro para nós é a mistura com o mundo. Não pode haver mistura nenhuma com o mundo, porque o vulgo estava no íntimo. A insatisfação e o materialismo, eles começaram na periferia do acampamento, lá na parte final, mas rapidamente contaminaram a nação. E os filhos de Israel choravam e clamavam. O clamor por carne não era fome, fome real, era saudade de uma visão distorcida da vida ímpia e sofrida que eles viveram no Egito. Quantas vezes nós olhamos para trás e lembramos distorcidamente daquilo que era viver na escravidão do pecado, com o coração vazio e a alma oprimida. A exigência por carne, certamente, era o quê? Um pretexto para se rebelar contra a vontade de Deus. E isso era um vulgo contaminador. Resumindo, o vulgo de Números 11 representa a mistura dos elementos pecaminosos do mundo com o povo de Deus. E o mundo não conhece a Deus. Eu vou tentar passar para os irmãos 4 revelações sobre o mundo, e a primeira é essa: o mundo não conhece a Deus. O Senhor Jesus disse: o mundo não conhece e não pode conhecer, porque procede de Satanás. E as coisas de Satanás não conhecem a Deus. E é interessante que no João 14, no versículo 17, o Senhor diz para nós que nós não somos do mundo. Se não somos do mundo, por que misturar-se com eles? Quando João 14, 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Como é que você pode colocar atributos do mundo, valores do mundo, para agradar corações carnais que querem viver com a alma e o corpo no Egito, dentro de um local onde tem o Espírito que não se comunica com as coisas do mundo? É completamente coerente. Uma segunda revelação sobre o mundo é que quanto mais nos enchemos do mundo, mais longe do amor de Deus nós ficamos. É impossível você estar com o pé no mundo e o amor de Deus completo em seu coração. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E explica: porque aqueles que amam as coisas do mundo, o amor do Pai não está neles. Se algo não está em algum lugar, é porque não chegou ou se retirou. A tristeza é que o texto não diz: o amor do Pai se afasta aos poucos. Diz: o amor do Pai não está nele. Quanto mais cheios das obras do mundo, via série, via filmes, via dinheiro, via materialismo, via elogios, via rede social, via amizades carnais, quanto mais cheios do mundo, mais longe do amor de Deus. A terceira revelação sobre o mundo está em Tiago 4,4. Ali diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todos aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Se o seu coração se apega à lancha, se o coração se apega a Porsche, se o coração se apega ao ouro, à prata, ao relógio de R$1 milhão, se o seu coração se apega à idolatria do reconhecimento no olhar dos que te veem, é momento de encontrar o libertador do mundo, porque ele vai tirar o Egito e Baal de dentro da alma escravizada, para que esta mente renovada conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os amigos do mundo
são inimigos de Deus. E uma quarta revelação sobre o mundo é que o mundo jaz no maligno. Quando você está próximo do mundo, você está próximo de Satanás. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Quanto mais cheios do mundo, mais cheios de Satanás. Ele é chamado príncipe deste mundo. É chegado o príncipe deste mundo. Então, que nós possamos vencer a escravidão do mundo. É o texto que eu vos digo. O mundo passa, e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquilo que é da carne e dos olhos e da soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Muito bem. Moisés sente o peso da função e ele chora pedindo socorro a Deus. E o Senhor o socorre. A resposta de Deus é chamar pessoas para ajudar no serviço e corrigir as crenças caídas. A fé e a obediência são as chaves para o povo israelita agradar a Deus. 70 profetas foram levantados. O espírito que estava sobre Moisés foi repousado sobre eles e juntos levaram a carga do povo. E assim Moisés suportou. E é muito importante que quando Josué se incomodou, dizendo que haviam profetas em Israel, Moisés disse: "Oh, maravilha, que todo o povo seja profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele." Que coisa linda, irmãos. O verdadeiro homem de Deus não olha o seu cargo como objetivo, e sim como uma obrigação imposta por Deus, da qual ele será cobrado. Quanto mais pessoas Deus levantar para ajudá-lo a cumprir a sua obrigação imposta por Deus, melhor. E se esses levantados para ajudar permanecerem na humildade do Senhor, eles não se tornarão idólatras do reconhecimento e não buscarão olhar suas próprias funções como objetivo do seu coração. Quem tem como objetivo ocupar um espaço de liderança está estranhamente contaminado. O nosso objetivo não deve ser ocupar locais, ser visto ou reconhecido. O nosso objetivo deve ser qualidade no serviço, serviço para o reino. Aleluia. Desapego e desprendimento. Muito bem. Nós saberemos, irmãos, se somos desprendidos apenas em uma única realidade, na prática. Todos concordam sobre o desprendimento, mas somente quando estivermos na prática é que saberemos se realmente precisamos investir mais energia e esforço na nossa, vamos dizer, no nosso crescimento, desapego e desprendimento. Chegamos ao término. Quero agradecer muito a atenção dos irmãos, e o desejo de Moisés se cumpriu na Igreja de Jesus Cristo, porque ali o Espírito Santo fez profetas, todo o povo. O livro de Deuteronômio, e chegamos à conclusão do nosso estudo de hoje. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, te adoramos, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra maravilhosa que veio ao nosso coração, à nossa mente, ó Pai, ao nosso entendimento. Continua abençoando cada irmão, cada líder, cada servo, cada sacerdote, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.